Interessante, porque hoje vai ser um sem filtros aqui. É. E um papo aberto. Vai ser bom porque eu tenho certeza que tem muitas convergências nossas, assim como nós temos. Vamos pensar, vamos discordar de algumas coisas, mas isso vai ser interessante, vai tornar o diálogo interessante. Porque não se eu acho que a gente pode começar do tipo: onça que come carne humana, volta a comer carne humana ou não? Como assim? Se ela comer uma vez... Se... Comer, neném. É? Porque se você olhar os outros grandes predadores que tiveram essa oportunidade, não é comum. Não é comum. É menos comum do que as pessoas imaginam e mais comum do que realmente acontece. É meio louco. Não entendi. Ok, vamos lá. Os casos foram relatados. Os casos foram relatados. Mas assim, esse foi um caso que bateu assim muito numa... Mas quantos casos podem ter acontecido por aí, né? Em ribeirinhos ou aldeias? A gente vê às vezes uns vídeos, os caras... Outro dia eu vi, acho que você até reagiu, não vi? O cara tava dentro do acampamento dele ali, a onça, ele tá na parte superior, a onça... Sim. Porra, a onça tava ali, cara. Foi lá procurar um peixinho, né? Então, Então, eu acho que tem muitos casos que não foram relatados. Agora, se você olhar os outros grandes predadores que tiveram a chance de se alimentar de um ser humano, não vou dizer que o cara fala assim, nossa, que delícia de carne. Não, é porque é uma presa fácil, não é muito fácil. Não. Né? Pra que eu vou brigar com o jacaré se eu tenho um cara que não sabe nem se defender? A gente perde o quê? Na corrida? A gente perde em tudo. Perde na força? Pra onça, tudo. Você vai nadar, ela perde nada, nos sentidos, a onça enxerga melhor? Ela não enxerga, ela não tem a visão do ser humano colorido, etc. Mas ela tem uma boa visão. A gente perde por inseto, cara, não vai perder pra onça. A gente perde por inseto, irmão. Não adianta correr. Não adianta correr, nem trepanhar. Inclusive, é uma das estratégias boas, Vilela. Você vai com um amigo mais gordinho, que corra menos que você. Você não precisa correr mais do que a onça. O famoso amigo da floresta. Você precisa só correr mais que o gordinho. Mas a pior coisa é que tenta correr. Por quê? Se você correr, você estimula ela a predar. A caça? Cara. Acende, bicho. Acende o bicho. Se eu correr em direção a ela. Essa é uma boa melhor estratégia. Melhor do que fugir dela. Melhor. E ela fica só de boquinha aberta esperando. Não. O trouxa. Ela vai pensar, pô, que esse maluco tem? Ele tem alguma... É um blefe, cara. Você tem alguma carta na manga que ela não sabe, entendeu? Eu tive muitas vezes em frente de onça. E assim, tive vezes que eu desci no barranco no ímpeto, porque a gente quer continuar a gravar. A onça tava lá, a gente desce no barranco e continua gravando ela ali. E ela te encarando? Então, aí eu já tive diferentes situações que você vê, ela olha pra você, ela fica com a cauda assim e ela fica olhando pra você. Quer dizer o quê? A cauda assim, atenção? Com um gato, ela tá instigada, assim, ela tá curiosa, tá olhando e fica com a cauda mexendo. Então, assim, você vê pelo comportamento dela, se ela tem interesse, então você não vai fazer isso. Eu nunca tive na minha vida que levantar os braços pra fazer coisa. Eu vi outro dia também uma cena no meio da mata, os caras também, então, um vídeo que os caras fizeram, a onça ali, os caras... gritando, e ela vem pra cima. E ela vem pra cima. Batendo, fazendo barulho. Então, isso intimida ela. Se você sair correndo... Onça é que nem ser humano, tem personalidades diferentes, não é uma coisa geral assim? Não. É mesmo? Igual ser humano, pô. Pô, ela pode estar num dia bom, num dia ruim. Mas eu tenho uma certeza de uma coisa: 2 caras em cima da moto é infinitamente mais perigoso do que onça. Pelo menos no Rio de Janeiro. É assim, mais ou menos. É muito raro acontecer, mas quando acontece, é um alerta pra gente. Depois até a gente vai dar uma olhada nas imagens de a captura dessa onça que eu trouxe, o pessoal da Reprocon mandou. E assim... se a onça não tivesse, quando aconteceu, eu fico às vezes meio intimidado de falar certas coisas lá, porque a gente tem toda uma classe de biólogos e tem muitos românticos, né, com relação a isso. E às vezes fala assim, tá indo? Não, é o ser humano que tá invadindo a gente. Isso é meio cansativo, porque assim, sim, a gente já sabe que o ser humano tá ali. E, inclusive, neste caso específico, tava interagindo com essa onça. O que tudo indica, tinha alimentação ali da onça, né, pra turismo, né? Eu vou te falar algo... Não, cara... Mas tinha gente ali perto. Com a propriedade de 100%, tá? Porque eu estive na região, gravei essa onça, eu estive com fotógrafo, com coisa, porque naquela época falaram, tem uma onça que tá dando mole ali. Eu fui, nunca usei, porque eu vi que era cevada. Eu tenho as imagens, até falei pro Negão buscar, porque acho que a gente vai até mostrar isso aqui, para mostrar o que é a diferença de uma onça que você faz observação, que ela não foi cevada, e uma onça cevada. Eu tava gravando na época pra Brasil Biomas. Uma cevada fica te querendo ali, né? Ela fica esperando você dar alguma coisa. Não, ela desceu
o barranco, ela sentou na frente da proa do barco, esperando o peixe. Cara. Ponto final. Eu tô te falando com toda a propriedade. Não foi alguém que me contou. Tô te falando, essa onça, nós gravamos. Quando eu vi isso, eu falei, pode parar de gravar. Essa onça não serve, porque é evidente que ela está acostumada com peixe. E eu não vou pôr no programa um bicho desse, entendeu? Porque não é isso que a gente quer, né? Mas era evidente. E eu tinha esquecido, a minha fotógrafa até me ligou e falou, a gente comprou mel, você foi na casa do cara aí, comprou mel lá, esqueci o nome do senhor. Seu Jorge. Seu Jorge, infelizmente, foi embora. Você comprou, você conversou com ele, eu não tinha, nem lembrava disso, que a gente comprou mel dele, mas eu lembro da onça. Então assim, 100% de certeza, a gente não tem dúvida, eu estava lá, esse bicho era cevado. Então tá aí, o próprio Richard estava lá, né, cara? Eu estava lá e tenho imagens aí, eu não sei se guardam porque eu não usei, porque eram péssimas. Porque quando quiser passar o vídeo... São outras imagens que a gente trouxe, a captura dela. Né? Um trabalho incrível do pessoal da Reprocon, Gedi Edson, né, que comanda a Reprocon, são os pesquisadores hoje que têm o maior acervo de sêmen congelado de onça pintada no Brasil, né, tanto ex situ como in situ. E essa onça tinha que ser retirada. Eu não queria dizer nada, mas tinha que ser. Por quê? Porque ou a população ia matar. Sim, faz parte do protocolo. Isso foi uma coisa que me chateou um pouco, porque o pessoal me perguntou, a Globo me procurou, a Metrópolis procurou, e perguntou, o que faz com a onça? Olha, no protocolo internacional, você tem duas opções. Uma é o abate, a outra é a retirada do bicho. No Brasil, não há o hábito do abate. Apesar de previsto em lei. Apesar de... Você não tem um hábito, porque isso causa comoção, etc. Mas o que acontece? Você precisa tirar o animal dali para evitar maiores problemas. Então, mesmo que seja ou não seja onça, tu tem que intervir de alguma maneira para que as pessoas não vão lá fazer a caça às bruxas. Exatamente. Inclusive, na minha concepção, eu acho que eles mataram a onça que realmente causou o problema. Aquela onça que eles capturaram já era uma onça com 8, 10 anos, estava com os dentes caindo. Isso indica ataque, tá? Porque a onça, ela não é uma predadora de ser humano. Como é que a onça aprende a caçar? Ela aprende a caçar com a mãe. Então as mães não caçam seres humanos. Para isso acontecer, tem que ser uma coisa esporádica. Geralmente são pessoas, são onças que estão assim, com problema de cegueira, problema de dentição, não consegue ir lá caçar a capivara, não consegue caçar o jacaré. E aí pode acontecer dela atacar o ser humano. E aí, muitas das vezes, o cara consegue escapar até. Porém, se a onça for juvenil e ela tentar, ela é muito mais eficiente do que os outros predadores. Os outros predadores veem o ser humano como um possível alimento. Leopardo tem leopardo que 80% da dieta dele é primata, é algum tipo de macaco. Inclusive grandes símios. Então quando ele olha pro ser humano, querendo a gente ou não... É parecido. Querendo a gente ou não, o leopardo vai te enxergar como mais um macaco. Dando mole. A onça... O que aconteceu com a onça? A onça existia aqui na América. Aliás, tinham vários animais aqui na América. Inclusive, há 4 mil anos atrás, você tinha mastodonte, parecido com um elefante. Você tinha megatherium, você tinha outros animais que existiam aqui. Então, o ser humano chegou aqui, os povos indígenas chegaram aqui e começaram a lidar com esses animais. A gente romantiza muito os povos indígenas nesse quesito, que eles são melhores na preservação. De fato, são. Não tem comparação do povo indígena com o homem branco. Mas os povos indígenas também tiveram seu papel na extinção de vários animais. E a onça provavelmente se deu muito bem com eles, apesar de serem mortas. Porque tá perto da aldeia, o cara vai o indígena ele não quer, pode pegar uma criança, pode acontecer o revés. Mas isso foi selecionando a onça a tentar fugir do ser humano. Um tigre, um leão, um urso é diferente. Então são raros os ataques. Mas eles acontecem. A gente fala. É engraçado que a gente chega e fala, galera, os ataques são incomuns. Aí o pessoal, tá vendo? O biólogo fala que não acontece. Não, aí tu não precisa de um biólogo, pô. Tu precisa de um professor de português, pô. Isso que você falou que é importante. Que é incomum, não quer dizer que não aconteça. Eu entendi o que você falou, mas talvez as pessoas não tenham entendido. As onças que sobreviveram são aquelas que não enfrentaram o ser humano e passaram essa genética adiante. Sim. Talvez as pessoas não tenham entendido isso, entendeu? Então, elas se deram bem com a presença. As que foram pra cima do ser humano, que inevitavelmente nós tivemos esses embates durante esse, né? A onça sempre tem um papel histórico na Mesoamérica aqui, com um animal de poder, de respeito. Só os caras que eram os top podiam ter a roupa até hoje, né? Nas aldeias, quem usa a pele da onça é quem tem poder. Mas as que enfrentaram, que têm essa genética, morreram. Então, as que não enfrentaram foram aquelas que
passaram a genética. Então, por isso que nós não fazemos parte do cardápio, porque foram selecionadas aquelas que se lascaram. E elas se deram bem, porque tinha outra... Cara, é engraçado isso, é uma pergunta que eu queria te fazer, Rich. Quando você vê os outros continentes, quando você vê a Ásia, você vê a Índia, por exemplo, tu tem tigre, elefante, rinoceronte, tem leão na Índia. Tu vai na África, são bichos enormes. Você vai na América do Norte, são bichos enormes. A América do Sul é vazio. Você não vê esses bichos grandões. O maior mamífero que a gente tem é a anta. Agora, existiam grandes animais aqui com a própria chegada do ser humano. Como é que é essa sensação, Richard, de viajar nos outros continentes e ver os bichos gigantescos e aqui... Mas é por causa da vegetação? A gente foi muito eficiente aqui. Quando o homem chegou aqui, ele já era muito eficiente na caça. Né? É a suposição. Sim, né? Então... Você teve o surgimento do Istmo do Panamá e houve esse conflito dos animais da América do Norte para a América do Sul, onde você teve uma grande extinção também. Uma baita extinção. Tinha tigre dente de sabre aqui, cara. Tinha dente de sabre, mastodonte. A gente tinha... Encontraram alguma coisa? O megatério tem gigante, tinha tatu gigante. Era um lugar da megafauna que a gente chama. Caras tudo grandes, enormes, 3, 4 metros. Onde é Itu hoje, né? Acharam essas coisas. Não porque tudo era gigante, era por causa do tipo de... Itu não. Não, desses animais no passado, porque era outro tipo de em todos os continentes tinham animais grandes, que a gente chama de megafauna. No caso da Austrália, a Austrália ficou isolada, mas ela teve a sua extinção também, com a chegada inclusive do ser humano lá. Você tinha o tigre marsupial, você teve vários eventos Você tinha a Megalânia, que era um lagartão maior do que o dragão de Komodo, quase o dobro do tamanho do dragão de Komodo. Como chama? Megalânia. Vê se acha isso daí, quero ver esse bicho. Megalânia. É igual um dragão de Komodo, só que o dobro do tamanho. Tá. Chega a 500 quilos. E aqui na América do Sul você tinha uma quantidade absurda de animais grandes. A América do Norte era povoada por cavalos, por exemplo. Só que quando houve o Istmo do Panamá, ele surgiu, você teve esse conflito dos animais. E no caso da Sibéria ali, aquela região da Ásia, você tinha grandes animais ali como mamutes, rinocerontes, gigantescos. Você tinha animais ali que eram muito, muito grandes. Os seres humanos, muito provavelmente, quase que com certeza, foram responsáveis por grande parte dessa mortandade, além de outros problemas, além de outros eventos, é claro. Mas aqueles animais que ficaram grandões lá, eles já entravam em conflitos há muito tempo. Então eles ficaram assim meio que mais poderosos, entende? Olha lá o bicho, ó. Aí só é uma reconstrução do Megalânia, né? Que tamanho que tinha isso aí? A gente estima que ele poderia chegar a quase 500 quilos. Pô. Mas o homem, sem dúvida, foi presa de animais, sem dúvida nenhuma. Né? E ele foi com a capacidade, né? Foi aprendendo... Se organizar. O homem saiu da África, né? Então, tem muita gente que fala assim, os animais lá ainda são grandes, tem megafauna lá, por conta que o homem ainda é ineficiente, o homem era ineficiente ainda na caça. Aí o homem foi, né? Saiu da África, foi para a esquerda e para a direita, né? E aí ele começou a adquirir mais conhecimento. E aí quando chegou aqui, né? O homem aqui na América, ele era um caçador eficientíssimo, ele fez super eficiente. Então... Já tinha diminuído a fauna. Já tinha diminuído pelo próprio conflito da fauna. A onça, ela é original é um animal que vem descendo. O ancestral dela desceu da América do Norte para a América do Sul. Você teve migração contrária. O gambá, por exemplo, na América do Norte. Inclusive, ele queima a orelha. É impressionante. A espécie de gambá, que é o Didelphis virginiana, que é o gambazinho que a gente tem aqui, né? Didelphis aurita. Lá tem uma espécie de gambá. Saruê, não? Saruê. Pô, aqui tá... A orelhinha dele queima no inverno. Queima mesmo. Queima de perder. Sério. Você vê que o bicho ainda não está adaptado... ao ambiente de lá. É um bicho migrante da América do Sul. Tatu é migrante da América do Sul para a América do Norte. Os felinos, eles são migrantes da América do Norte para a América do Sul. Fazem o contrário. Né? Os canídeos fizeram o contrário. O lobo não conseguiu passar pela Amazônia. O lobo ficou para lá. Mas a gente teve outros representantes canídeos aqui, né, que desceram. A gente se deu mal até começar a se dar bem, então. Aprendendo. Mas fugiu dos grandes no começo. Cara, você tinha muito placentário aqui. O que é isso? Placentário não, desculpa. Tinha muito marsupial. Ah. E existe essa guerra dentro da biologia. Qual é mais eficiente? Qual é o melhor bem adaptado? Se o placentário veio e detonou os marsupiais, e eles eram mais poderosos, ou o contrário. Mas a verdade é que houve uma migração de um lado e para o outro. Você não...
os grandes predadores aqui, cara, pra você ter uma ideia, foi ocupado até por aves gigantes. Você tinha aves eram conhecidas como aves do terror, que eram muito grandes. Elas basicamente foram a extinção dos dinossauros e depois o ressurgimento dos dinossauros, que são as aves do terror. Porque aves são dinossauros. Então elas aparecendo e fazendo a predação, elas é como se fossem os dinossauros de novo evoluindo aqui pro topo de cadeia. Só que elas tiveram que competir com os felinos, né? Que chegavam, mas mesmo assim elas conseguiram pra América do Norte. Entendi. Mas é que a gente fala de ataques, né? Mas a verdade Mas só é que pra a gente entender convive uma muito coisa, pouco essa classe de animais assim, você falou em leopardo, guepardo, onça, jaguatiri, Os felinos. os felinos, dá pra explicar mais ou menos da onde vem todos? Puma, é tanta coisa meio parecido ou não tem nada a ver? Cara, tem uma raiz comum? Você sabe que eles são mais diferentes um do outro do que seres humanos de chimpanzés, né? Ah, para. É mesmo? Geneticamente, sim. Mas tigre e onça são muito diferentes? Não, são bem parecidos, são o mesmo gênero. Essa é a pantera. São panteras. São É o mesmo panteras. gênero. É o mesmo gênero. Então, não é. E você acha alguma imagem com essas... E tem uns cruzamentos aí, tá? Você tem o ligre, que é o leão com tigre, que é um Não, mas híbrido. é sacanagem. E o lince? Mas você tem o leão com onça, cara. Tem? Tem um leão Tiger. com onça. Não, com onça? Com onça. Ah, mas isso na natureza... Não Tem existe. o Lion, que era homem e... Thundercat. Thundercats, que era homem e leão. Eu sempre tive dúvida onde que eles iam no banheiro, se era uma caixinha de areia ou se era... Mas a gente fala muito aqui do ataque, né, de onça pintada, que é rara, que não sei o quê. Mas, por exemplo, quando a gente olha a onça parda, o suarano, o puma, Ataca tem mais, muito mais ataque relacionado na América do Norte, enquanto ciclistas lá nas montanhas são atacados. Todos os anos entra no ário, né? É muito mesmo, cara. Mas ele lá é grandão, cara. A onça parda é grandona. Sim, mas ainda é Lá, melhor que a onça lá. pintada. Mas por que a onça parda tem essa índole lá, né, de... O que aconteceu lá? Porque Deixa eu ver uma onça parda aí, Romer, por favor. um puma, onça parda. É a mesma coisa, o puma? Puma, e onça parda. Suarana, tudo quando bicho. fui É lá- o mamífero mais distribuído. Lá no aqui Chile tinha recado pra tomar cuidado com puma. No Sim, Chile. elas são maiores lá também. Mas o Chile lá não tem registro. Eu gravei lá com Eu os fui não tem naquele registro. Torres del Paine, Torres del Paine, aí você isso. vai lá, tem o recado. Se você vir... Não, sim, mas não tem ataque. É Agora, lince ou puma lá lá? nos Estados Não, puma. Unidos, Puma, né? é o mesmo bicho. O cara vai de extrema América do Sul, América do Norte, é um bicho mamífero mais distribuído, É? assim, em termos de Ele é bonito, né? Distribuição geográfica. extensão geográfica. Mas o da América do Norte, ele é um cara que ataca direto, tem um monte de registro de ataque, entendeu? Na internet, vários. Bicho preda cavalo na América do Norte. Cavalo. O quê? Bi- Cavalo velho já, doente? Cara, é porque existem rebanhos de cavalos selvagens lá. E o bicho tá aprendendo. Inclusive, Diz que a carne é boa. javali... Uma onça pintada que come cavalo, diz que come todos os cavalos. Cara. Lá no Adora leste cavalo. europeu os caras comem cavalo, eu comi lá. A Casas Bahia vai liquidar tudo! Ofertas imbatíveis com estoque limitado. Corre agora pra loja ou pro app. Nem sabia que era cavalo, pensei que era bife a cavalo. E é bom... Tava em inglês, né? Falei, bife a cavalo, pra vir com um zoião em cima. ovo. E não é. Era... E o ovo do bife. Ah lá, olha do que cavalo. bonito, cara. O que é isso? Esse é o puma. É demais. Ah, É um felino pra gente. É o mesmo da América do Norte aqui da América do Sul. Só as subespécies que são diferentes. É um gatão maravilhoso. Inclusive teve um ataque agora, né? A gente teve um ataque com o senhor. É? Teve um ataque agora. Recente. O cara acuou o bicho sem querer. Porque é o seguinte. Aquilo que a gente falou. Acidentes são incomuns, mas não quer dizer que não aconteça. Mas são incomuns. As pessoas podem ficar tranquilas quanto a isso. Mas também não vai ficar dando mole pra Kojak. O cara saiu do cavalo, o cachorro dele tava acuando a onça. Quando ele chegou perto da onça, a onça partiu pra cima, mordeu ele. Aconteceu. Agora, no caso do seu Jorge, que é o caso da onça Por que do... será que ele desceu do carro? O que ele queria? Ele achou que era um tatu. Cara... Achou que era um tatu. Agora, no caso do seu Jorge, ali, cara, foi uma coisa diferente. Não é o seu Jorge... Não é só o Jorge cantor, né? Sabe como que a mulher do seu Jorge chama ele? Meu Jorge. É porque é dela, né? Faz todo sentido. Mas é outro seu Jorge, então vamos Que lá. piada péssima essa. Faz todo sentido, faz todo sentido. Ô, senhor. Mas no lance do seu Jorge, cara, eu achei que ele ficou muito... Ele tava acostumado com as onças ali. É. Ele tava acostumado com a onça. Então,
a pessoa acaba ficando De boas. abaixa a guarda, entende? Sei. Tu chega lá, você vê a onça o tempo inteiro. Tá sempre convivendo. Tá sempre ali. O cara tá 16 anos ali, a Nunca onça deve tá lá. ter vindo pra cima, né? Nunca deve ter vindo pra cima. Só que a gente não sabe qual é a onça real que mordeu ele. É. Eu acho que os caras deram um fim na onça. Porque quando eles chegaram lá, ela tava... tinha uma onça se alimentando dos restos mortais do seu Jorge. E ela partiu pra cima e os caras mandaram bala. Ah, Eles então falam deve isso ser. no áudio. É mesmo? Eu acredito que os caras deram fim nessa onça. E essa outra que chegou de noite era alguma procurando uma ceva. Mas pode ser também que ela tenha realmente se alimentado dos restos mortais do... Não, mas ela entrou dentro da casa do cara. Mas onde tinha peixe, né, velho? Não, Onde tinha o tênis do cara. Tem essa parte. Por quê? O tênis dele tava lá. E o que O tem a tênis ver? que tava no cadáver. Ah, tá. A onça tá. protege o cadáver. Eu acho que ela comeu. Não necessariamente foi ela que matou. Ah, mas tá. ela comeu. Mas ela comeu. Ah, mas tem dúvida se foi ela que matou, então? Existe a dúvida. Porque tem mais de uma, né, ali? Não era uma só, né? Mas eu acho que uma delas e a galera eliminou. Tá. É uma situação muito desagradável, né? Porque a gente fica meio refém, é uma situação ruim pra tudo, pra todos, né? Mas, assim, acho que uma grande lição é essa questão da ceva, que é algo que tem que... E tinha sido denunciado, já tinha sido denunciado essa ceva, né? Você usou no teu vídeo, eu também usei no vídeo meu, já tinha sido denunciado. Então, é algo ruim que foi feito ali, deu ruim pra todo mundo, né? É. E pagou o preço o seu Jorginho, mas era algo que, assim, o cara o guia quer levar, quer ter, né? Quem que não quer tirar uma foto? Você vai pro Pantanal, você fala, o que você pensa? Onça pintada. Pois é. E você não precisa, porque se você vai ali eu vou dar dica de ouro pra quem quer ver uma onça pintada. Vai pro Pantanal Norte, vai ali pra Porto Jofre, ali você tem uma região que é a maior concentração de onça pintada por metro quadrado que tem no Brasil inteiro. E você ali vai ver onças assim, totalmente relax, ali de uma outra condição. E na janela ali, a partir de julho até outubro, novembro, você vai ver onça ali, cara. Então, tanto que o mundo todo vem fazer essa observação aqui nessa época, né? Vem gente do mundo inteiro. Mas é isso. Comer o ser humano se torna um problema, o ser humano quer matar e a onça, ela entende que aquilo faz parte do cardápio. Isso é um problema, isso acontece com tigre, acontece com leopardo, acontece com outros animais. Jacaré não. Outros grandes. Jacaré também. Também? Jacaré Também. é. Mas o Alligator. jacaré os caras matam. Que é diferente. Tem Jacaré açúcar é mata. outra escala ecológica. Aqui, Ah, tá. né? Tem muito jacaré. Quem é a gente pra dizer quem é mais, quem mais? Nós não somos budistas, certo? Certo. Não adianta. Olhando ecologicamente, um jacaré tem um outro valor do que uma onça pintada, né? Pois é. Tem um caso de uma bióloga que perdeu uma perna e sobreviveu Com a... ao jacaré-açu, sim. Eu Onde? entrevistei ela, cara. É mesmo? Onde foi? Foi na Amazônia, né? Foi, essa menina trabalhava pra a AMPA, lá que faz estudos mamíferos aquáticos, ela estava sentada num giral, limpando peixe, O que é um geral? coisa de madeira, assim, uma tábua de madeira em cima do rio. Sei. E ela estava sentada, e era alto. E ela estava sentada e o jacaré ficava embaixo no A pessoa rio. já tinha Era normal. A pessoa tinha conhecimento dele. Lá. Conheciam já. E ela estava limpando peixe ali, os restos vão ali, todo mundo Putz. conhecia o jacaré. E ele saltou, porque esses caras, o açu vai, vai pra fora A d'água. cauda cara. dele, cara, tem uma propulsão. Ele sai completamente fora d'água, fica só metade da cauda pra Sim. dentro. E agarrou ela, por sorte, ela sobreviveu. Essa menina é incrível. A história dessa menina é uma coisa. Por Entrevistei ela sorte, pra arrancou a net, perna. Pegou ela. Por sorte, arrancou a perna. Isso mesmo. Pegou ela pela perna Pela e perna. puxou E pra deu o giro da água. morte. Ah, E deu o giro da morte. Quando deu, porque ele tem que arrancar pedaços, né? Quando Sim. deu o giro, ela travou tudo, as artérias e toda a parte vascular dela. E ela conseguiu sair da água, Sem a rastejando, e perna. tá viva até hoje. E ele mas quando ele pega a perna, por exemplo, o jacaré não continua indo pra pegar o resto. Não, ele foi comer. Não, Não. ele ia comer a perna e depois Ele ia voltar. Só que ela saiu, mano. Ah, tá. Ele ia voltar, ele pegou. Não sei como cara. entrou em estado de Você falou choque com ela? completo. Falei com essa E menina. na hora ela só pensou em Saiu, sobrevivência. É instintivo, né? Instintivo. Algo instintivo. Ela saiu. Eu conversei com ela. Conversei com ela no Zap. Ela trabalha numa empresa. Olha lá. E aí a empresa tem que autorizar ela a falar. Menina, essa menina aí.
E de boa, depois tava com o jacaré na mão. Sério? Ela é bióloga, cara. Ela é bióloga. Então, assim, ela, pô, aconteceu, foi uma fatalidade. Eu entendo. Eu tava com o jacaré na mão fazendo educação ambiental, cara. A menina é realmente fantástica. Eu queria fazer entrevista com ela, mas ela falou que tinha um problema com a empresa. E a empresa não liberou ela de dar entrevista. Mas ela é uma pessoa que me recebeu muito bem, bacana pra caramba. A bióloga super conceituada, inteligente. Agora é uma história... Impressionante, uma história, hein? Pô. Essa é uma história. Mas eles mataram o jacaré. A galera foi lá e... É por isso que é importante agir rápido. Você tem Mas que você ver... acha nesse caso tinha que matar o jacaré mesmo? Ele iria atacar de novo? Tem que matar o jacaré. Sinto muito. É. Tem que matar o jacaré. A chance desse acontecer de novamente e quem confia é muito grande. Isso é protocolo internacional. Não é uma coisa que a gente está tirando de orelhada. No caso do tubarão é a mesma coisa? Ataque tubarão? Ataque tubarão também. O cara vai lá... Mas é difícil achar qualquer. Mas quando Não, acha, lá assim, não. Eles matam qualquer um e falam que foi aquele. Geralmente. Isso acontece É. também. Eles matam qualquer um. Teve um caso, se eu não me engano, foi no Egito. Tubarão expiatório. O cara pegou... Foi horrível, eu vi as imagens, cara. Puta Sei. que foi O horrível. quê? Aquela Foi horrível. Horrível. Ele pegou o cara, o cara voou assim Não, mas pra um lado quem depois. pegou o quê? Tubarão. É? Foi uma imagem. O pessoal Horrível, botou no meu grupo do horrível. Telegram. No grupo do Telegram lá. Não, porque durou o negócio, sabe? O negócio cara que vivo durou ainda. O cara tava em cima d'água, velho. Nossa. O tubarão passava pra um lado pro outro, o cara em cima d'água assim, ó, igual uma boneca. Mano. Foi uma coisa bizarra. Choca a gente quando um animal. Agora, é interessante até, eu queria até que a gente, se quiser puxar aquelas imagens, Vamos. tão legais aquelas imagens, Qual que que eles foram pegam? do momento de captura do pessoal da Reprocon nessa onça. Né? Eles têm, se puxarem lá, tem uma ordem. Eu escolhi algumas Tá. dessas imagens, o pessoal. Aliás, quero mandar um abraço pro pessoal da Reprocon, eles fazem um trabalho sensacional. A leitura, veja o que eles fazem, eles montam armadilhas para captura dessas onças. Porque Sem você, machucar. antigamente o que se fazia muito era a captura de onça através usando um cachorro de caça, né? Como que ele faz? Você Bota o cachorro bota o atrás. cachorro para correr, a onça sobe numa árvore e você dardeia ela na árvore, né? É uma maneira de você capturar também. Mas por tá? que ela foge do cachorro? Desculpa a Não, não. ignorância. Alguns dançam. Não, Mas quando correr quando no ela cachorro? acua, mas a princípio ela corre. Ela corre, e se ela fica acuada, aí alguns podem se lascar nesse momento, mas normalmente ela sobe numa árvore e os cachorros ficam lá embaixo, e aí o pesquisador vem e dá um tranquilizante, tá? Esse aqui é o G de Edson, é o famoso G, ele é veterinário da Reprocon, o cara é sensacional, ele tem uma leitura do campo que é muito importante, porque o que ele faz? Ele cria uma trilha e conduzindo... Ó, ele já identificou ali aonde a onça tem costume... O que ele tá fazendo? Ele tá preparando uma armadilha, um Engodo. laço. Hã? Armadilha, laço. é um Engodo. laço. Ah, tá. Então ele vai preparar, ali vai colocar um laço, ele esconde esse laço, vocês vão ver que nas próximas horas, o laço, ele identifica onde a onça vai passar. Ó, tá vendo que já tem um caminho Então, que ela anda por ali? Mas ela, necessariamente, ela tenta andar pelo mesmo caminho? Tem isso? Então, ele direciona. O trabalho do cara tá. é fantástico. O que ele faz? Ele já sabe que ela tem uma tendência, ele olha, ele lê o ambiente e sabe onde ela tem a tendência de andar. Porque a onça não gosta de andar no meio de galho.